O que é e para que serve o currículo? Então, eu tive o cuidado de separar aqui um parágrafo dentro da nossa aula para explicar, né, definir o que é o currículo, para que a gente parta de uma base fundamentada. Diversas pessoas, né, falam é necessário colocar currículo vitae, algumas pessoas até colocam, né, falam vitae aqui mesmo. Para que serve isso? Eu coloco, não coloco? Gente, isso não é o mais importante. Eu diria que esse é um mero detalhe, né, na hora de elaborar um currículo. Mas eu vou definir aqui para vocês o que significa currículo vitae. Trata-se de uma expressão latina que traduz percurso de vida. E a abreviação de currículo vitae é CV, ou apenas currículo. Existe também um termo no plural para traduzir esse termo, que é currícula. Não é? Então, serve de base de conhecimento aí para todos que estejam nos assistindo essa informação. O seu currículo ele pode assumir diversas formas. Isso vai mudar de acordo com o ramo de atuação que você está. O currículo ele pode ser mais arrojado, ele pode ser mais conservador. Isso quem vai ponderar é o candidato. O currículo ele pode ser um formato de vídeo, ele pode ser num formato de panfleto, ele pode assumir um formato de portfólio. Tudo vai depender do contexto. E futuramente nós vamos fazer uma videoaula apenas de modelos de currículos, porque muitos candidatos têm dúvida. Não é? Eu atuo na área de publicidade, meu currículo pode ser feito de uma maneira mais arrojada, eu estudo engenharia, eu estudo direito, eu faço ciências contábeis, enfim, nós vamos elaborar futuramente uma videoaula apenas com modelos de currículos de acordo com a área de atuação de cada candidato. Por quê? Porque a função do currículo é apresentar o candidato à entidade empregadora e nesse currículo tem que constar um resumo das qualificações, aptidões, experiências profissionais e formação acadêmica, além dos dados pessoais que não pode faltar. Porém, esses dados que aqui podem parecer que todo mundo tem uma formação acadêmica, ou né, tem uma formação escolar, tem dados pessoais. A formatação desse currículo tem que ser com a sua cara. Por quê? Porque o currículo ele é a primeira imagem que o empregador tem de você enquanto candidato. E uma boa apresentação bem elaborada, que vale salientar que pode ser até mesmo uma única oportunidade de você se apresentar, pode permitir uma distinção entre os demais candidatos, ou seja, fazer com que você passe para a próxima etapa. Então, essa ferramenta, esse currículo, ele tem que ter a sua cara, ele tem que se parecer com você. Daí a necessidade de ser bem elaborado, porque acredito que o objetivo que você tem ao elaborar o currículo é de conseguir um emprego. Não é qualquer emprego, você não busca qualquer emprego. Então não adianta fazer os currículos de qualquer maneira. Não é? Tem que seguir aquelas etapas com todos aqueles itens que nós colocamos no slide anterior. No decorrer da nossa videoaula, eu vou mostrar a importância de cada um desses itens, sendo que a falta de um item desses pode fazer com que você seja eliminado já no ato da sua candidatura. Então, vocês acreditam que nós recebemos currículos sem objetivo, faltando dados pessoais, dados que são de suma importância para a nossa avaliação? Então,
O fato de colocar uma informação como essa no slide não é desmerecer nenhuma pessoa que esteja assistindo. Ao contrário, é de fortalecer, de lembrar a necessidade de que cada um desses itens são muito importantes. A carta de apresentação é uma opção bastante interessante para o candidato, porque ele dá mais abertura, dá uma possibilidade do candidato se expressar de uma maneira mais livre as suas características pessoais, enaltecer as habilidades e qualificações que de fato é o que interessa a quem está lendo o currículo. Para aquele candidato que está começando a carreira profissional, digamos que essa carta ela é mais simples de fazer, né? Porque ele vai trabalhar um pouco, nem tanto a experiência, e sim as habilidades. Mas para quem já tem experiência profissional, é muito importante que ele se atente a elaborar uma carta com uma boa redação, se apresentando de uma maneira muito convincente. Quando eu falo convincente, é porque, na maioria das vezes, quem faz esse texto não é o próprio candidato. E se você não tem confiança para elaborar um texto, uma redação de apresentação, procure um bom profissional que pode te ajudar nessa elaboração. Caso você não saiba, não tenha confiança e não conheça ninguém que possa te ajudar, é preferível que o seu currículo não contenha esse item. Para quê? Para que você não seja eliminado por um detalhe que você quis agregar, sendo que, de repente, sem a carta você até teria a chance. Com a carta, por esse deslize, você foi descartado, você foi eliminado. Essa carta, né, uma vez que você a redija, é necessário que ela seja remetida a uma pessoa. Então você, conhecendo quem vai receber essa carta, né, pelo menos a política da empresa, você vai adotar um padrão ali de escrita, de uma maneira mais arrojada, ou até mesmo mais conservadora. Nós vamos dar exemplos em futuras aulas de cartas de apresentação. Aqui nós estamos falando da necessidade, da importância, do que é uma carta de apresentação. Então, uma vez que você tem uma boa redação, você vai datar e vai assinar e remeter essa carta a uma pessoa específica, para que ela conheça você de uma maneira mais pessoal, tenha mais informações de você além do currículo que está em anexo. Dados pessoais. Então, os dados pessoais do currículo é onde o candidato vai inserir as principais informações pessoais dele. Veja, que nossa videoaula não tem como objetivo falar para você, olha, coloque os seus dados pessoais no alto do currículo, no rodapé do currículo. Essa formatação, quem vai decidir é você. É claro que se você perguntar a minha opinião, eu vou falar que a minha opinião é que esses dados, para uma melhor visualização, devem estar na parte de cima do currículo. Mas eu não vou dizer para você que se você colocar o currículo, os dados pessoais do currículo no rodapé, que você vai ser eliminado. Essa formatação fica a seu critério. Ok? Pondere, né, de acordo com a empresa que você vai enviar, você pode ser um pouco mais arrojado nessa formatação. Eu diria que os dados que não podem faltar no currículo do candidato é o nome do candidato, nome completo dele, o telefone, de preferência no mínimo 2. Se você só tem um, que tenha pelo menos um recado. Eu acho interessante que tem pessoas que não têm telefone de recado. Ela não conhece nenhuma pessoa a mais que ela pode colocar como recado. Então, qualquer pessoa, se ela for somar as pessoas que ela conhece, some aí no seu círculo pessoal, no mínimo você vai ter 50 pessoas, no mínimo. Você vai lembrar de 50 pessoas. É impossível que nenhuma dessas pessoas tenha um telefone
de recado que você possa colocar. Veja que se você só tiver um telefone, e hoje nós estamos numa era onde a maioria das pessoas tem celular, e o entrevistador ele entra em contato com seu celular de caixa postal, e você pode ser eliminado. Então, um telefone fixo é muito importante, porque o telefone fixo, a possibilidade desse telefone estar fora do ar é muito menor do que um telefone celular. Então, não pode faltar um telefone. E-mail. Hoje em dia, muitas pessoas não têm e-mail também. Isso fica mais expressivo em alguns ramos de atuação do que em outros. Mas eu diria que nós estamos na era da informação. Então, para você que ainda não tem um e-mail, faça um e-mail, porque é gratuito. Existem locais que dão acesso à internet gratuita hoje que permitem com que você faça um currículo. Então, o simples fato de você não ter esse meio de comunicação pode também limitar você nas candidaturas de vaga, porque hoje os meios de divulgação de vagas são inúmeros. Então, ter um e-mail pode facilitar a comunicação do entrevistador com você e sua com os entrevistadores. Muitos candidatos nos colocam em a questão se é necessário, se eu preciso mesmo colocar a minha idade no currículo. Veja, mais cedo ou mais tarde você vai ter que falar a sua idade. Então, o currículo ele tem que ser objetivo. Então, primeiramente, eu não diria, eu não envio o meu currículo para qualquer lugar. Eu conheço para onde eu envio o meu currículo. Então, obviamente, eu conheço a empresa que eu vou encaminhar meu currículo. Então, não tem nada demais que eu coloque a minha idade. Claro que se você acreditar que sua idade é um fator que vai te limitar na hora de conseguir emprego, não coloque. Mas talvez, por não saber a sua idade, o entrevistador também não vai te convocar para uma entrevista. Então, veja, nós estamos falando aqui de itens que não pode faltar. Eu diria que a sua idade é muito importante. Eu não peço nem a data de nascimento para os candidatos, eu peço a idade. Por quê? Atualmente é impossível que você fique mais de um ano sem atualizar o currículo. Então, a data de nascimento, né, o entrevistador que tem uma agilidade muito grande na hora de fazer a triagem, ao menos que ele esteja num site de busca, onde o filtro já traz os candidatos dentro da faixa etária que ele deseja, a sua data de nascimento aí pode dificultar. Então, coloque a idade. Então, falamos nome, telefone, e-mail, seu endereço, região onde você mora. Hoje, os candidatos, hoje as empresas buscam por candidatos que morem mais próximos da empresa. Não apenas por conta do custo, mas também por conta do custo, mas também por questão de qualidade de vida. Então, nós entendemos hoje que quanto menos tempo o candidato leva para chegar no emprego, melhor é o desempenho dele no dia de trabalho. Então, coloque a região onde você mora, porque isso é um fator decisivo na hora de te convocar para uma entrevista de emprego. Esses itens são essenciais, tá, gente? Veja que tem pessoas que nos ligam e falam, eu coloco se eu sou fumante, não sou fumante. Veja, você tem que conhecer a empresa que você está mandando o currículo. Nós vamos entrar em particularidades. Nós vamos entrar em itens fundamentais nesta nossa primeira videoaula. Tudo bem? Então, espero ter deixado bem claro aí para vocês o item dados pessoais.